Gente, Arte de Fazer Amigos, hoje tem uma convidada muito especial, a doutora Manuela Toledo, que vocês tiveram o prazer de conhecer alguns programas atrás, onde nós falamos sobre nutrição, de um evento que aconteceu, realizado pela Pura Essência, pela doutora Manuela, para ajudar um atleta que estava com algumas deficiências e alguns problemas. E tendo em vista esse assunto, eu fiz questão de gravar com a doutora Manuela hoje, justamente para explicar para vocês a importância e a diferença que existe da nutrição e como está a nutrição hoje. Doutora, posso chamar de doutora? Não, pode, né? Manuela, assim, é um prazer tê-la aqui na Arte de Fazer Amigos e eu gostaria muito que a gente pudesse explicar ao público como é que está a nutrição, inclusive nessa questão que muita gente acha que só os médicos acham os problemas nas pessoas, como que a nutrição está hoje tão desenvolvida, onde vocês podem pedir exames, pode fazer anamnese, enfim, vocês conseguem hoje ir muito mais além do que fazer um organograma alimentar, né? Explica pra gente. Então, até, digamos, uns 3, 4 anos atrás, a nutrição, ela era muito... Ir ao nutricionista era comer salada e o sanduíche integral. Era essa a imagem das pessoas, tanto para redução de peso, quanto para um bom desenvolvimento de atividade física. Hoje isso mudou. Existem várias áreas, isso já existiam, né? Várias áreas da nutrição, onde o nutricionista pode atuar. A área onde eu atuo é a nutrição esportiva e a nutrição clínica funcional, que são áreas totalmente diferentes, mas como nós já vimos conversado, são áreas que juntas podem fazer a diferença para um atleta, por exemplo, ou para uma pessoa que pratica atividade física, só apenas para um esportista e não consegue um desenvolvimento bom um desempenho qualificado nos seus treinos e nas suas provas. Então a nutrição esportiva, ela trabalha com quantidades calóricas, com desenvolvimento da atividade física. A nutrição funcional, ela entra no que acontece nos órgãos das pessoas. Então, por exemplo, o que a nutrição funcional trabalha muito e lida muito é com o intestino. Nós, nutricionistas funcionais, dizemos que o intestino é um principal órgão do nosso corpo, sendo que realmente para a medicina é o cérebro. Então, para a nutrição, o cérebro do nosso corpo é o intestino, porque todos os nossos nutrientes são absorvidos pelo intestino para depois serem enviados para os outros órgãos. Então, para você que não consegue uma redução de peso, não consegue um bom desenvolvimento nos seus treinos, isso são sinais e sintomas que a nutrição consegue através, não precisa de exames sanguíneos. Esses são sinais e sintomas que na observação, na conversa, nós conseguimos diagnosticar. E com o atleta que nós entrevistamos há algum tempo atrás, ficou muito claro que nós conseguimos desenvolver isso apenas com sinais e sintomas. Quando a tua imunidade está baixa, você não consegue a redução de peso, fadiga muscular, estresse também. Então tudo isso influencia. Eu gostaria de pegar um exemplo que foi justamente o atleta que vocês trabalharam, e numa conversa informal ele estava falando a respeito de coisas que os médicos não haviam percebido e que você conseguiu localizar, ver e arrumar. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Justamente, então, o que estava acontecendo com o Rafael, ele já havia citado que o intestino dele não funcionava. O Rafael, ele tinha um problema com a imunidade dele era sempre muito baixa, ele não tomava medicamento, não funcionava, ia a médicos, fazia exames de sangue, nada diagnosticava o que ele tinha. Então, com esses sinais e sintomas, eu observando pele, cabelo, fadiga muscular e outros sinais e sintomas, eu consegui diagnosticar que ele estava com deficiência de micronutrientes, principalmente o magnésio, que é o principal micronutriente do nosso corpo, que é com ele que o nosso intestino consegue absorver todos os outros micronutrientes. E os macronutrientes também, que são carboidrato, proteínas e gorduras. Né? Então, depois desse trabalho feito, depois de uma desintoxicação que nós fizemos com o Rafael, ele conseguiu absorver o magnésio, conseguiu absorver todos os outros micronutrientes e macronutrientes, fazendo com que ele tivesse um ótimo desempenho. E para isso, se eu posso até estar enganado, você me corrija por favor, mas o organismo do ser humano é tão inteligente que a partir do momento que você não está com a deficiência em alguma coisa, não adianta você ficar suplementando outras que
não vai resolver o problema. E nem sendo medicado, porque geralmente quando nós vamos ao médico, ele não trata a causa do problema, ele trata o problema. E a nutrição, ela trata a causa, o que está fazendo com que isso aconteça. É o estresse do dia a dia, é trabalho, ou realmente o intestino da pessoa ele é debilitado por uma natureza natural dele, mas com a nutrição nós tratamos a causa do problema. Quero aproveitar já estamos aqui, eu gostaria que você me falasse, me explicasse, tem pessoas que estão tendo esse problema, estão dizendo que agora virou moda, né? A pessoa ter, como é que fala? Tolerâncias. Do que são causadas essas intolerâncias? Vem da má alimentação desses supermercados? Na verdade, o que acontece é o seguinte, se nós formos parados para pensar, antigamente os nossos tataravós, bisavós, não os nossos avós porque ainda é meio recente, mas antigamente eles viviam de pão e comida e leite direto da vaca, certo? Hoje em dia eles não tinham tantos problemas com câncer, diabetes, hipertensão. E por que hoje está acontecendo muito e os médicos estão dizendo que é moda do nutricionista funcional retirar o glúten e a lactose? Não é que seja moda, é porque a indústria, o mercado hoje em dia, ele precisa viver de marketing. Então o que ele faz? Ele diz que o produto é bom, que o produto é saudável, e isso ele precisa de uma durabilidade maior. Para ter essa durabilidade maior, ele pega os laticínios, ele acrescenta mais lactose para poder fazer com que tenha uma durabilidade maior em estoque. Isso acontece mesmo com as farinhas também. Além do glúten natural que já possui nas farinhas, o mercado ele acrescenta mais glúten para poder o pão ficar mais macio, ficar mais saboroso e ter uma durabilidade maior também em estoque. Tá? E isso vai fazendo com que o nosso organismo ele vai ficando intoxicado, porque o nosso intestino ele é como se ele fosse um copinho. Você vai enchendo de nutrientes ruins e chega uma hora que esse copo ele precisa transbordar. Quando ele transborda, aí que entram as doenças, câncer, diabetes, outras doenças, outras patologias, má digestão. Tem pessoas que reclamam que comem e ficam estufadas demais. O que porque pode o ser teu isso? intestino ele está intoxicado, ele não consegue absorver mais esses alimentos porque você já colocou em excesso e você não faz uma limpeza semanalmente para fazer com que esse intestino esteja apto para poder novamente absorver esse glúten ou essa lactose. E isso existe, a desintoxicação? Existe. Agora, nada de detox, isso é bobagem. Começa a inventar, tomar líquido. Não, detox é específico para algumas pessoas e isso devido a algumas patologias. Tem algumas patologias que são doenças que as pessoas que fazem essa detox famosa com couve, gengibre, chá verde, por exemplo, a pessoa que tem problema com tireoide não pode ingerir esse tipo de alimento, nem couve, nem o chá verde, e aí ficam nessa detox porque acham que a detox vai fazer redução de peso. Isso sim é moda. E não é isso. Isso, justamente, eu preciso fazer todo um tratamento nessa desbiose intestinal, Essa desbiose intestinal, ela é uma intoxicação em alguns órgãos, principalmente gastrointestinal, que leva o seu estômago e o seu intestino. Então eu preciso fazer uma limpeza para depois poder voltar a absorver e não ter problema com doenças futuras. Então tá aí, gente. Olha, o nosso tempo é meio curto. Hoje você acabou tendo uma aula com a doutora Manuela, né? Isso. E que nós estaremos de volta com ela para dar continuidade nesse assunto, que eu estou muito interessado nisso. E quando eu me interesso, eu fico bem, como é que se diz, sedento por essas informações para levar para você mais conhecimento. Porque o que faz o ser humano sofrer hoje é a falta de conhecimento e nós estamos aqui para trazer o máximo de informações para vocês. Manuela, muito obrigado. Um abraço então e aqui vamos assinar o quadro com a Pura Essência, a verdadeira fórmula de levar a saúde até você, porque é o grande patrocinador do nosso programa. Um abraço e até a semana que vem. Obrigado, Manuela.